Olá, bem-vindo ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia e neste episódio vamos falar de algo muito especial. O podcast Tudo com Vagar completou um ano. São 50 episódios, 50 pausas, 50 dicas para abrandar, viver uma vida em slow living, com mais vagar e com tempo para tudo, para estar presente, para a família e para os amigos. Se está aí desde o início, muito obrigada por ter ficado e espero que tenha trazido sempre alguma novidade para si. Se chegou agora, também não tem mal nenhum, porque aqui não temos pressa para nada e cada um chega quando consegue. Venha daí e venha saber como é que foi este ano inteiro de 50 episódios do podcast Tudo com Vagar. Olá, bem-vindos ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia Pereira Coutinho e à sexta-feira convido-te a abrandar, a respirar fundo e a mergulhar num mundo onde o tempo corre devagar ao ritmo da natureza. Junte-te a mim nesta viagem pelo Alentejo, onde cada momento é uma celebração da simplicidade e do prazer de viver sem pressa. Tens vagar para me ouvir? Ao longo deste ano comecei sempre o podcast com uma pergunta: tem vagar para me ouvir? Porque efetivamente estes episódios são episódios pequenos, curtos, com algumas dicas para poder aprender a viver com mais vagar, com mais calma, mais pertença, mais intenção. E neste ano que passou, o que é que aconteceu? Aconteceu muita coisa. Aconteceu um ano inteiro com 4 estações, com estações mais frias, com estações mais quentes, com pessoas que vieram e ficaram hospedadas, com pessoas que se foram embora, com eventos, com team buildings, enfim, aqui no Monte das Lajes tivemos sempre muita coisa a acontecer ao longo deste ano. Foi uma travessia diferente em que comecei a dar os primeiros passos em fevereiro do ano passado e que depois a pouco fui melhorando, espero eu, a forma como comunico convosco, a forma como fui transmitindo as minhas ideias e também na fluidez do discurso e da conversa. Uns dias melhor, outros dias nem tanto, mas sempre a aprender alguma coisa em cada dia que passava. Neste episódio eu não vou fazer um best-of. Gostava de falar um pouco de alguns temas que aqui foram passando, mas na verdade é mais para que possa agradecer e sentar-se e ainda relembrar algumas coisas, ou até, quem sabe, ficar com vontade de ir ouvir algum episódio que não tenham ouvido durante o decorrer deste ano. Uma pergunta que me acompanhou sempre ao longo deste período foi: o que é que mudou na forma de viver? O que é que mudou na minha forma de estar? O que é que este podcast também me ajudou a mim? Porque efetivamente dá muito prazer escrever estes episódios, pensar nos temas, ver como é que posso chegar aí desse lado de uma forma mais amiga, de uma forma mais presente. Porque aquilo que foi a mensagem principal que eu queria passar é que o slow living não é apenas uma fotografia bonita, uma coisa que nós podemos pôr no Instagram. É uma forma de vida, é um estilo, é algo que é intrínseco. E como já disse várias vezes, não é fazer menos, é fazer tudo mais lentamente, melhor, podendo aproveitar, saborear cada momento, estar com quem nós gostamos. É, no fundo, um estilo de vida que devíamos todos adotar se queremos ter uma vida de longevidade, com qualidade e que nos possa trazer benefícios até ao fim dos nossos dias. É algo que normalmente não costumamos de querer pensar, mas na verdade, se pensarmos bem, depois da reforma e com a esperança de vida média atual que temos, podemos ainda ter muitos bons anos, alguns 20, 25 anos de vida calma, de vida boa, em que ainda estamos bem fisicamente, ainda estamos bem de cabeça, ainda conseguimos aproveitar as coisas. Mas isso é um caminho que se começa a preparar. É algo que temos que fazer logo desde cedo, porque se vivermos uma vida sempre a correr, sempre intensa, com muito stress, depois isso vai se refletir nos anos vindouros. E aquilo que pretendemos é que, após as reformas, possamos ter uma vida ainda longeva, uma vida longa, com qualidade, em que ainda aproveitamos, damos passeios, viajamos, estamos com a família, com netos eventualmente, consigamos partilhar momentos vividos de história, enfim, de memórias que ficam para sempre e que nos acolhem e aquecem o nosso coração. Viver com vagar é fazer uma coisa muito corajosa. É pararmos de fingir que dá para fazer tudo, que conseguimos chegar a todo lado, que conseguimos meter na nossa agenda todos aqueles blocos seguidinhos e pararmos para escolher
aquilo que é essencial, aquilo que queremos fazer, aquilo que podemos, aquilo que conseguimos fazer dando todo o nosso melhor, dando toda a nossa presença, tendo empatia para com as pessoas. Em resumo, é escolher com honestidade aquilo que merece o nosso tempo. Como já disse várias vezes aqui, o tempo é o nosso bem mais precioso e é também o mais equitativo, porque é igual para todos, 24 horas por dia. E, portanto, viver com vagar é exatamente escolher honestamente aquilo que merece o nosso tempo. E ao longo destes episódios falámos de várias coisas. Falámos das estações do ano, das pedras, as lajes que dão aqui origem ao Monte das Lajes, trabalhar com vagar, falámos de retiros, de escrita criativa, falámos de ser bom ou ser bonzinho, falámos da Páscoa e das tradições do Alentejo, de como é bom estar à mesa, de como é bom ler um livro à lareira, enfim, tantos temas que passaram por aqui e que todos eles resumem algo muito importante. A simplicidade e o poder que nós temos de escolher em cada momento como é que nos vamos sentir. Sejam em dias de chuva, sejam em dias de sol, seja pura e simplesmente o luxo de não fazer nada. E estes temas não foram para ensinar nada a ninguém. Foram simplesmente alguns excertos daquilo que eu tenho aprendido ao longo deste ano, da forma como eu quero posicionar a minha vida e como tenho vindo a modificar algumas coisas na minha vida, como nomeadamente afastar-me do telemóvel, ter vários períodos off para não ter notificações e não estar sempre a ser bombardeada com coisas. E, portanto, foi disso que se tratou. No fundo, não ensinar nada a ninguém, mas trazer para vós aquilo que eu tenho mudado a pouco e pouco na minha vida e que acho que é importante e que é fundamental para que consigamos aproveitar bem e viver os nossos dias com confiança, com clareza, com propósito, com pertença, rodeado de pessoas que nos fazem bem, não são pessoas tóxicas, pessoas que nos acolhem, que gostam de nós e que nos ajudam a que a vida seja mais leve, mais bonita e até mais longa. E neste ano gostava de resumir aqui 5 coisas muito rápidas que este podcast também me ajudou a sistematizar e a ver. A primeira delas é que devemos viver sem pressa. Porquê que bebemos um café a correr? Porquê que tomamos banho a correr? Porquê que estamos sempre a correr? A pressa não leva a lado nenhum. O que é que nos vai poupar? 2 ou 3 minutos do nosso dia? Não, a pressa traz-nos stress, traz-nos a sensação de que estamos sempre a correr contra o tempo e não ajuda, sinceramente, a que consigamos aproveitar a nossa vida. Outra coisa que este ano de podcast me ensinou foi que o corpo é como se fosse o nosso relógio e que nós temos que o saber ouvir. Porque quando temos fome temos que comer, quando temos sede temos que beber, quando estamos cansados temos que descansar, quando estamos energizados podemos fazer exercício. E ele é a nossa melhor bússola, porque se ouvirmos o nosso corpo e soubermos exatamente aquilo que ele nos está a pedir, podemos nutri-lo, podemos dar-lhe tudo aquilo que ele precisa para que seja cuidado e que consigamos efetivamente passar os dias de uma forma mais calma, mais tranquila, mais correta e com mais intenção. Outra coisa é que menos também é uma forma de acarinhar. De me acarinhar a mim, em primeiro lugar, de acarinhar a minha família, de acarinhar os meus hóspedes, as pessoas que me rodeiam. Porque ter tempo para eles, ter tempo para os ouvir, ter tempo para me ouvir a mim própria, portanto, fazendo menos coisas daquelas que temos sempre numa agenda cheia, é uma forma de acarinhar todas essas pessoas, começando por mim em primeiro lugar. O quarto ensinamento é que a mesa é um local sagrado. É um local onde não devemos estar com telemóveis, nem com outros meios digitais, não devemos ter a televisão ligada, porque é um espaço de conversas, é um espaço de partilha, é um espaço em que contamos histórias, reavivamos memórias, fazemos piadas uns com os outros e, portanto, é uma forma incrível de viver a vida, ficarmos para sempre com memórias de todos estes bons momentos passados ao redor da mesa. Claro que uma boa comida ajuda sempre, porque faz com que as conversas também rodem, por vezes até à volta da comida, um bom vinho, pão alentejano, queijo, enfim, tudo isso faz parte, mas estas refeições demoradas, com todo o tempo em que estamos ali a partilhar, são efetivamente um bálsamo que nos ajuda a que depois os outros tempos sejam também tempos melhores. E por último, o silêncio. Falo dele muitas vezes,
mas é no silêncio que nós conseguimos prosperar, que conseguimos olhar para dentro de nós, que conseguimos pensar. E às vezes estar em silêncio, só a contemplar, a ver, a olhar à volta, e aqui no campo é a melhor coisa que podemos fazer, ou até uma caminhada em silêncio, é onde nós conseguimos trazer os agentes de mudança que efetivamente vão nos ajudar a mudar a nossa vida, a ter uma vida melhor. Gostava também neste episódio de um ano de vos trazer aqui um pouco dos meus bastidores. Gravar este podcast foi algo que me deu muito prazer, mas nem sempre foi fácil. Como sabem, gravo muitos episódios no Alentejo, no exterior. Ultimamente o tempo não tem permitido isso e, portanto, tenho-o feito dentro de casa. Mas toda a logística de gravar no exterior, o barulho que aparece, o cão que ladrou, o vento que estava a soprar mais forte, depois editar e tirar esses sons, tentar cortar de forma a que as coisas fiquem com um fluxo contínuo, que corram bem. Foi um ano também de aprendizagem para mim, de me disciplinar para escrever os episódios, de procurar temas, de estar atenta e observar cada coisa que passa ao pé de mim, que pode sempre dar um tema bom para um episódio, receber os vossos feedbacks e também ter ideias que me trouxeram para eu poder gravar episódios e ir ao encontro daquilo que querem ouvir. Depois, a parte da edição trazia sempre grandes desafios. Ao início era muito complicado, depois fui melhorando. Mesmo assim, estou sempre a aprender coisas novas, porque o programa de edição que eu uso, que por acaso é o CapCut, vai tendo sempre coisas novas para aprender. A logística, ter que levar o tripé, o microfone, preparar o som, tudo isto foi algo que me deu prazer, que eu fiz com carinho, que também fui melhorando, fui aprendendo e espero que desse lado tenha chegado a vocês de uma forma também simples, porque nisto não se pretende que seja o supra-sumo dos podcasts. É tudo muito caseiro, feito à mão, gravado com o meu telemóvel, mas é algo que eu penso que pode trazer um resultado final com o qual eu estou satisfeita e espero também que vocês tenham ficado contentes com isso. Depois de ouvir este episódio, também gostava de lhe deixar, como sempre, aqui um pequenino desafio semanal. Pegue num papel e numa caneta, já sabem que eu sou muito apologista de escrever em papel, e faça uma lista com 3 coisas que aprendeu este ano, 3 coisas que o silêncio lhe trouxe e 3 coisas que depois de ouvir este episódio se transformaram em si e já não quer levar para o próximo ano. É simples, apenas isto, para fazer aqui um pequeno exame de consciência e também perceber se efetivamente o Tudo com Vagar é algo que lhe entra pela casa adentro todas as sextas-feiras e que lhe traz algo de novo para poder pensar e refletir e até, quem sabe, mudar pequenos hábitos. Se gostou deste episódio, partilhe-o com amigos ou faça-lhes chegar para eles também poderem começar a seguir o Tudo com Vagar. Pode fazê-lo no Spotify ou no YouTube. Eu estou convosco todas as sextas-feiras. Espero que este ano de Tudo com Vagar tenha sido proveitoso, que tenham conseguido tirar daqui alguns insights para poder melhorar um pouco a vossa vida e desejo-vos uma ótima semana com Vagar, com silêncio, com um tempo para vocês, para que consigam ter uma vida com menos coisas para fazer, mas com mais intenção, mais presença e mais qualidade. Uma boa semana para si e até breve. E assim nos despedimos com Vagar e Coração. Obrigada por estares desse lado. Até à próxima sexta-feira para mais um momento de pausa e inspiração. Entretanto, vive devagar e conta-me como foi. Até breve!